Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 29 de setembro de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, ó. Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito de Bezerra de Menezes. Nós estamos estudando essa primeira parte, né, do livro que trata Leonel e os judeus. Leonel e os judeus. Primeira parte, nos serviços do Consolador. Então, nós estamos ainda nessa primeira parte, que é muito interessante, né? E hoje nós vamos começar no parágrafo 24 do capítulo. Deixa eu ver aqui que ele. Opa, capítulo 8. Capítulo 8, parágrafo 24. Capítulo 8, parágrafo 24. Inclusive, nós estamos no meio do parágrafo. É no meio do parágrafo, né? Porque o parágrafo é um parágrafo muito grande. O parágrafo 24 é muito grande. Então, eu vou ler só um pedacinho anterior, quando ele dizia assim: há dias atiramo-lo diante de um monstro de ferro e fogo, cujo roncar nos apavora. Monstro que deita fogo, fume estridúlos dolorosos alarmantes. Se o apanhasse, esse monstro despedaçaria em suas garras, pois que possui inúmeras grandes, terríveis, destruidoras, falando do trem. Porém, salvaram-no. Sei que já não sou propriamente um homem, mas apenas um simulacro de homem, a despeito de me sentir tão vivo e tão humano como Dante, assim como os meus filhos. E sei que eles, os meus algozes, o são, disfarçados, embora em outras armaduras. Eles sempre se disfarçaram assim. Noutros tempos, vestiam-se de amplas túnicas negras, com capuz e máscara, para não serem reconhecidos pelas vítimas, e também temendo represálias. Foi aqui que nós falamos na última aula, né? Então, agora, né, que nós estamos aqui reunidos, antes de iniciarmos nossa aula, vamos sempre agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que o Pai nos dá de estarmos aqui reunidos, estudando, procurando aprender um pouco mais, para que esses conhecimentos possam ajudar na nossa caminhada, né? Que o Senhor abençoe a todos nós. Então, eu vou prosseguir daqui, de onde nós paramos. Ele diz assim: não importa, são os mesmos de ainda ontem. Então, está falando daqueles que os agrediram, agrediram a ele, agrediram aos filhos. Mesmo que eles tenham hoje aparência diferente, ele reconhece aqui, eles são os mesmos de ainda ontem. Apesar se nós, quando reencarnamos, nós nos escondemos em outros corpos, né? Nós nos escondemos em outros corpos. Nós ficamos com uma outra aparência. E, às vezes, dá para a gente se esconder até durante um bom tempo, né? Mas depois a gente acaba se revelando. Entende aqui? Não importa, são os mesmos de ainda ontem. E por isso vingo-me, pois este litígio, né, disputa, briga, desencadeou-se desde nossa arbitrária prisão, quer dizer, prisão injusta, em Lisboa. A lei me dá direito do ricochete. A lei me dá direito de vingança, buscar a vingança. Dize a minha Esther, porque o Roberto foi lá dizer para ele que a sobrinha dele, Esther, que era prometida do filho dele mais novo, e que também morreu nos porões do Santo Ofício, estava preocupada com eles, queria, né, ajudá-los e não sabia onde eles estavam. Então, ela os convida a irem estar com ela. Então, ele diz aqui: a lei me dá direito do ricochete, dize a minha Esther, que é a sobrinha, que venha cá antes ver-nos. Sentimos inconsoláveis saudades dela.
Mortificantes preocupações a seu respeito nos desorientam. Procuramos-la por toda parte onde nos pareceu possível encontrá-la. Por que nos abandonou assim ou tem na presa? Ele está em dúvida, né? Aonde ela estaria. Aí ele continua aqui. Sim, os miseráveis desonraram-na, encarceraram-na, que venha ver-nos. Diz-lhe que está vingada. Frei Delbrando foi por nós trucidado. Foi ele o seu maior algoz, sabes? Se és andaluz, deve conhecê-lo. Quem o não conhece na Espanha? Tem um outro também na Espanha, que foi um terrível inquisidor. Eu tinha uma amiga que durante muitos anos trabalhou como doutrinadora. Eram duas amigas que trabalharam como doutrinadora, muitos anos, na casa de Eurípides Barçanufo, aqui na Taquara. Mas elas duas já desencarnaram. E elas me contavam, né? Não vou nem dizer o nome dele, porque não interessa. Ela me contava que muitas vezes elas tiveram longas doutrinações com ele, que ele chegou a vir algumas vezes na mesa mediúnica. Ele era espanhol. E as doutrinações muito duras, porque ele ainda estava preso a esse tipo de coisa, né? Espírito muito cruel, na época muito cruel, agora amargando grandes dores, mas ainda se mantinha, sabe, preso naquele jeito de ser de inquisidor. Então ela contava, ela sempre dizia, Rose, eu não gosto nem de me lembrar muito das doutrinas, porque eram momentos muito duros com esse espírito, né? Também espanhol, que deve ser dessa época aqui. Então, ele diz aqui, Frei Delbrando foi por nós felicidade. Foi ele o seu maior algoz, sabes? Se és andaluz, deve conhecê-lo. Quem o não conhece da Espanha? Trata-se de história dolorosa. E essa que ela contava também era muito dolorosa. Não poderia abandonar este posto para ir vê-la. Vigio-os aos miseráveis inquisidores. Acho-me em vésperas de colher mais dois em minhas redes, para tirá-los ao báratro dos réprobos. Báratro dos réprobos é inferno ou lugar de suplícios e tormentos, tá? Inclusive, os amigos espirituais fazendo os estudos, né, muitos anos, aliás, falavam que Minas Gerais foi o último estado a adotar a missa com padre voltado para o público, como é hoje, né? Porque a gente sabe que no passado a missa era rezada em latim com o padre de costas para o público. Eu cheguei a assistir essas missas quando eu era criança. O padre de costas para o público. Quando veio a Ordem do Vaticano, que mudasse isso, que a missa passasse a ser rezada em português e com o padre virado para o público, Minas Gerais foi o estado que mais resistiu às novidades, à mudança. E dizem, uma vez eu estava vendo uns comentários aqui, né, que tem algumas cidades aí do interior, não sei se é interior de Minas ainda, que ainda fazem essa missa tipo latim, sabe? Essas cidadezinhas bem pequenininhas. Acho que ainda tem umas igrejas que fazem isso. Mas diz que Minas Gerais foi o estado que mais resistiu à mudança. E aí o companheiro estava dizendo que o porquê disso? Porque em Minas Gerais reencarnou os maiores inquisidores. Grandes inquisidores reencarnaram em Minas Gerais. É um estado assim, muito voltado para a religião, né? Sul, ó, interior de São Paulo, interior de São Paulo. Quando eu viajava para o interior de São Paulo para fazer palestra, lá em Aparecida do Norte, é,
É Aparecida, tem mais umas 3 ou 4 cidades que eu esqueço o nome. Ali do Triângulo, não, Vale do Paraíba. É a estrada, né, que vai cortando, né, sai do Rio, acho que não sei, acho que é Via Anchieta, ou a da Dutra, né, a Dutra, né, a Dutra. Então tem várias cidadezinhas no interior de São Paulo. Aí tem Aparecida do Norte e vai por ali. Tem várias cidadezinhas ali. Então é como se fosse assim. Você para ir de uma cidade para outra, você sai, por exemplo, de uma cidadezinha, pega a Dutra, vai, entra na outra cidadezinha, entendeu? Aí sai da outra cidadezinha, pega a Dutra e vai para outra. Então são várias cidadezinhas ali que é o Vale do Paraíba. Nós estivemos lá várias vezes para fazer palestra. E a gente conversava muito com o pessoal que tinha os centros espíritas ali. Isso ainda é São Paulo, tá? Interior de São Paulo. É, aí a gente falava, porque a Igreja Católica é muito forte lá, é muito forte. Então, tem uma cidade que é bem perto da Aparecida, meu Deus, esqueci da cidade, ela é sede de bispado, essa cidade, né? Me fugiu o nome agora. Ela é sede de bispado. Então, a gente conversa, vem cá, por que que vocês Não é divulgam? Guaratinguetá, Rose? Não, tem Guaratinguetá, mas é outras que vêm depois. Lorena? Lorena é sede de bispado. Lorena, eu ia muito a Lorena. Aí tem outras ali perto de Lorena, né? É Lorena, Aparecida, tem uma cachoeira, não sei o quê. Cidadezinha assim, eu esqueci os nomes. Então, eu ia muito a Lorena. Lorena era sede de bispado. Então, a gente conversava com a nossa amiga, que ela dirigia uma casa espírita em Lorena. Por que que você não faz uma divulgação um pouco mais intensa dos eventos espíritas? Não, que a gente aqui tem certo receio, né, da retaliação dos católicos, porque tinham muitas rádios da católica, muitas rádios, né? E parece que só tinha uma rádio espírita, então as divulgações eram assim, um pouco Cachoeira Paulista, as divulgações eram um pouco assim, sabe? Baixinho. Então, o pessoal espírita, na época, isso já tem bastante tempo. A última viagem que eu fiz para lá, se eu não me engano, foi com o Paulo Brandão. Foi eu e Paulo. Fomos para Lorena e depois para Cachoeira Paulista, que a gente fazia trabalho numa cidade e depois ia para outra. Então, acho que a última viagem, ou uma das últimas, eu fiz com o Paulo Brandão. Foi eu e ele fazer um trabalho desse. E aí, elas diziam isso, que elas tinham um certo receio de fazer aquela divulgação na rádio, botar a faixa, fazer cartazes, porque a pressão da igreja, principalmente Lorena, que era a sede de bispo, era muito forte. Isso em São Paulo, interior de São Paulo, né, desse Vale do Paraíba. E em Minas também, a gente ia lá era o centro, né, de São Francisco de Assis também, lá na Serra da Mantiqueira, na cidade de Santos Dumont. Tem um centro também que a gente ia e eles falavam a mesma coisa, que lá, né, a igreja é muito forte ainda, muito forte, né? Então, os amigos espirituais falavam que Minas Gerais recebeu muitos inquisidores. Por isso que essa coisa da religião ser muito ali, sabe? Dura, cobrar muito do pessoal, é por causa desse tipo de coisa. Que lidar com esse povo não é fácil, não, gente. Era duro naquela época. Tudo bem que os filhos reencarnaram hoje, mas ainda trazem essa coisa dentro deles, né? Então ele fala aqui, ele diz aqui, ó, tu conheces o báratro dos réprobos, né? Que esse inferno é o lugar de muitos suplícios e tormentos. Acho-me inveja de colher mais dois em minhas redes para tirá-lo ao báratro dos réprobos. Tu conheces o báratro dos réprobos? Mergulho-me nele, ele diz aqui, ó, por algumas vezes a buscar inspiração. Olha só o que ele está dizendo. Que ele mergulha nesse inferno, lugar de suplícios e tormentos, algumas vezes a buscar inspiração para o meu ódio e as minhas vinganças. Então, às vezes, ele mergulha nesse ambiente para poder trazer de lá o quê?
inspiração. É horrível. Hei visto por aí todos os baixos níveis da sordidez humana, dos sofrimentos e depressões, mas nada se me afigurou mais sórdido do que a abjeção do suicida. Está falando aqui do Leonel e da Alcina, né? Está dizendo, é horrível, é visto por aí todos os baixos níveis da sordidez humana, de sofrimento e depressões, mas nada se me afigurou mais sórdido do que a abjeção do suicida. E nem poderei explicar, porque me faltariam palavras. Os esgares é caretas, né? Os esgares que ele apresenta nas convulsões traumáticas, traumáticas por causa do suicídio, suas revoltas, suas blasfêmias de demônio enlouquecido, sua pavorosa confusão eternamente envolvida em ânsias e sombras de pesadelo, suas diabólicas alucinações e seus furores e raivas são inconcebíveis para um raciocínio normal. E todo o monstruoso cortejo dos seus males agrada-me para aplicar em meus algozes, os algozes de meus filhos e de minha Esther. Então, ele vai buscar inspiração nesse sofrimento que ele vê naqueles que buscaram o suicídio. Suicídio esse, muitas vezes, causado pelo remorso, pela culpa, né? E dos tormentos que aquele que tem a consciência culpada por crimes bárbaros como esse que procederam, deve ser uma coisa, uma cena dantesca, né? E ele diz aqui, torná-los a todos suicidas. Ele quer que todos se suicidem. Já conseguiu dois. Queria o filho, que era também um dos inquisidores, mas esse conseguiu escapar. Eis o meu anelo supremo, meu sonho, meu desejo, a minha aspiração. Oh, que alegria para o meu coração, que se rebelou para sempre. Já tirei dois deles. Frei Delbrando, que era Leonel, e o miserável João José, que era Alcina, a filha, que reencarnou como mulher, para quem sabe, né, conseguir escapar, porque é um disfarce, né? O nosso corpo, muitas vezes, é um disfarce para o espírito. Então, o Frei João José reencarnou como mulher, mas mesmo assim não escapou. Por quê? Por que que a gente se denuncia? Se nós reencarnamos com um novo corpo, um novo nome, uma nova família, como é que eles nos localizam? Por causa disso aqui, dos nossos pensamentos. Eles nos localizam pelos nossos pensamentos. Porque a reencarnação é uma oportunidade que nós temos de mudar o panorama. Então, você reencarna, procura se aproximar do bem, procura se autoeducar, se evangelizar, procura mudar o padrão vibratório. Se eles nos captarem, vão encontrar certa dificuldade, porque a faixa de frequência vibratória é outra. Pode até que seja que eles consigam, né, atrapalhar um pouquinho, mas não vai conseguir tanto, porque a nossa faixa de frequência vibratória mudou. Por isso que Jesus falou: vá e não peques mais, lembra? Vai e não peques mais. Porque se você continuar vivendo no mesmo ritmo, eles vão nos captar pelo pensamento. Faixa de frequência. A antena vai captar aonde você está. E depois que eles encontram, não adianta. Não adianta. Rose, tem assim na reunião mediúnica, às vezes um irmão é, fala assim, ah, você em outra reencarnação, em outro momento, você fez uma coisa errada, eu te encontrei,
e aí eu estou querendo me vingar, ou enfim, você aí fala assim para as pessoas, né? Para que as outras pessoas ouçam. Ah, ele tem essa carinha aí agora, mas não sabe o que que fez, não sei o quê. Mas também eu acho que tem também alguns que fazem isso para dar uma amplitude aos acontecimentos e para que a pessoa fique um pouco com medo, não é? Ah, eles fazem de tudo para constranger. Fazem de tudo. Agora, é aquela coisa, né? Eles vêm buscando o quê? A vingança. E muitas vezes a pessoa não se preparou, não se cuidou. Então eles dizem, ó, tá aí, ó, tá chorando, tá pedindo, tá doente, porque normalmente, né? Aquelas pessoas, pelo menos era assim no COI, botava o nome da pessoa lá e lia o nome, ele dizia, tá aí, ó, tá sofrendo. Mas quando ele estava bem, aprontou todas. Agora que tá doente, está reclamando. Mas também já acontecia daquele irmão chegar buscando vingança contra alguém e dizer que ele não estava conseguindo. Ele não estava conseguindo. Por quê? Porque, poxa, até mais eu não consigo, ele tem um monte de gente para ajudar ele. Por quê? Porque aquele companheiro já melhorou, mudou a faixa vibratória. Então, ele não está conseguindo fazer o que ele desejava. Aí eles Uhum. reclamam, aquela coisa toda. Ah, estão protegendo ele. Não, é porque ele não está conseguindo. Porque o outro, né, deu uma melhorada, né, está se tratando, se cuidando. Então, ele não tem mais aquele alcance. Né? Mas quando eles se Uhum. encontram, e como disse Jesus, a casa continua vazia, sem nada, eles vão entrar e vão fazer muito pior do que antes, que o próprio Jesus falou sobre isso. Para que não te aconteça. Ele diz, vai, não peques mais. E tem outros momentos, para que não te aconteça pior, porque Jesus não vai poder estar toda hora. Se você não está fazendo a sua parte, Jesus não vai poder ficar livrando. Né? Jesus disse o quê? Bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Aliviarei. Né? Ele não vai Sim. brindar ninguém. Então, ele diz aqui, Frei Delbrando e o Miserável de João José. Quem quiser botar aí, João José Alcina. E o Frei Delbrando era o Leonel, que agora andou disfarçado em mulher. Tá aí, ó. O João José, que agora andou disfarçado em mulher. Mostrando que, né, a nossa personalidade atual nos disfarça um pouquinho, nos esconde um pouquinho dos nossos perseguidores. Assim, diz ele, ó, fazem os traidores covardes, disfarçam-se em sexo diferente, pretendendo não serem jamais reconhecidos. Por engano, por engano. Nada há que os encubra às nossas vistas. Existe, ele diz, nada há. Não é verdade, existe sim. Quando você busca se aproximar de Jesus verdadeiramente. Quando você pratica caridade verdadeiramente. Não vai te esconder de todo, porque nós precisamos reparar nossos erros, né? Mas não vai construir, vamos dizer assim, uma certa capa protetora. Uma certa capa protetora. Então, quando ele diz, nada há que os encubra as nossas vistas. Tudo bem, ele até pode estar certo, mas o avanço dele sobre nós não vai ser com tanta virulência se você tiver procurado se cuidar, quer se evangelizar, né? Essas coisas. Que aí ele já não vai vir com tanta virulência, não vai te alcançar com tanta virulência. Mas se você não tiver procurado fazer alguma coisa, vai. É igual quando uma pessoa, vamos dizer que ela mora num lugar que tenha, quando acontecem esses fenômenos da natureza, a casa dela sempre acaba sendo derrubada, acontece alguma coisa.
A cada estação, a cada verão, né? Que normalmente as grandes chuvas são do verão. A cada verão, o rio leva tudo. Se ela tomar certas providências, talvez, né? Sei lá, fazendo a casa dela sob pilotis, mudando de endereço, qualquer coisa assim, pode ser que ela não fique tão exposta àquele problema, né? A coisa melhore. Se ela mora num lugar onde nos fundos da casa dela tem uma encosta, que sempre derruba a casa, talvez se ela construir um muro, né? Uma contenção da encosta, pode até derrubar um pouquinho de barro, mas talvez não venha mais tanta lama como antes dela ter a proteção lá feita. Então, pode descer um pouco de barro, sim. Mas, como ela fez uma contenção, não vai destruir tanto como antes. E a cada momento que ela for melhorando aquela contenção, né, o desastre vai diminuindo, até que vai chegar um momento que a casa dela não vai ser tão afetada. Mas depende de quê? Da sua ação. Da ação que você vai tomar para se proteger. E no caso aqui é o quê? Moralização. Moralização é a nossa contenção. Evangelização é a nossa contenção. Né? Amor, prática da caridade é a nossa contenção. Então, eles aqui. E João José, que é Alcina, que ele diz que se disfarçou de mulher, reconhecemos particularmente pelo coxear da perna esquerda, que agora não pode ocultar. Então, ela, Alcina, quando em parágrafos anteriores, foi descrito que ela mancava um pouquinho, né? Ela mancava. Então, esse mancar, ela reencarnou e trouxe esse problema da perna, que o Frei João José tinha. Então, apesar dela estar com mulher, ela foi reconhecida pelo defeito físico. E ela reencarnou trazendo esse defeito físico. A um, dei a arma com que despedaçou a cabeça. Foi o Frei Delbrando, foi o Leonel. Ah, confesso-te, amigo andaluz, que ajudei a acionar a molazinha mágica do revólver. Mas ao outro, ao traidor João José, a quem aqui chamam Alcina, Alcina, a essa oferecia um tóxico, violento, veneno. Veneno, morte que se dá aos traidores, como se fazia nos tempos de sua santidade Alexandre VI. Aqui, ó. Rodrigo Borgia, aquela família. Gente fina, né? Rodrigo Borgia, pai de César e de Francisco Borgia e da célebre Lucrécia, papa sob o nome de Alexandre VI. Então, esse papa era o nome dessa turma, era pai dessa turma aqui, que a família era técnica em veneno. Eles eram experts em veneno, né? Então, ele fez igual como a família Borgia fazia também. Mas Hildebrando agora percebe-me, que é o Leonel, percebe-me, só agora, lá no plano espiritual, ele agora está identificando e se horroriza, esconde-se debaixo das camas, tal como eu e meus filhos, quando os Beleguins é oficial de justiça de baixo escalão, hoje conhecido como capacho. Que seria você dizer, eram os capachos do Santo Ofício. Eram os oficiais de justiça de baixo escalão. Aqueles que iam buscar as pessoas em casa, entendeu? E arrastar para a prisão. Hoje, o pessoal chama de os capachos. Então, quando os Beleguins do Santo Ofício nos invadiram a casa, mete-se adentro dos armários, das arcas, por trás das portas, sem coragem para enfrentar-nos como outrora. Então, ele disse que quando o Leonel estava encarnado, ele tanto fez que conseguiu ser visto pelo Leonel, quando ele ainda estava encarnado.
E quando ele, Leonel, via os espíritos, no caso esse rabino, Leonel se apavorava e tentava se esconder em tudo quanto era lugar. Foi assim que ele levou Leonel ao suicídio. Porque ele se materializava, Leonel era médium, que era o Frei Delbrando. Então, quando Leonel era encarnado, ele conseguiu fazer com que Leonel o enxergasse. E aí, Leonel enxergando, ele aparecia com aquela aparência horrível, todo machucado. Leonel via aquela figura que feia, né? Cheio de ódio, todo machucado. Leonel foi enlouquecendo, enlouquecendo, até que ele conseguiu que Leonel se suicidasse. Né? É um covarde, afianço-te. Vou levá-lo eu mesmo ao báratro, onde estão os seus iguais. Estou decepcionado e não compreendo. Por que não foram os dois para o báratro até agora? Então ele está querendo saber. Estou decepcionado. Por que Leonel e Alcina não foram agora? Até agora? Por que Frei José e Frei Delbrando não foram até agora? Para esse inferno que ele diz que é terrível. Porque Roberto tirou os dois da casa. Não foi isso que o Roberto fez? Doutor Bezerra pediu para Roberto tirar os dois da casa, levar para algum lugar, uma instituição, para eles serem passarem pelo tratamento, instituição em acordo com o grau evolutivo deles. Enquanto eles vão para lá, Roberto e os outros vão tratar dos obsessores. E aí o Rabino está dizendo, não estou entendendo. Por que eu ainda não consegui mandar os dois para esse inferno? Não conseguiu, porque eles estão sob a proteção de Roberto e foram retirados dali. Então, isso chamou atenção. Ele diz aqui, ó, estou decepcionado e não compreendo. Por que não foram os dois para o báratro até agora? Frei e Delbrando estão uma sombra do que foi. O cruel inquisidor. Mas não era só isso que eu desejara para ele. E João José desmaiou e se encontra em agonia desde que sorveu o tóxico de Alexandre VI que lhe ofereci, isto é, aquela água tofana. Aqui estou ouvindo chamarem aqui arsênico. Ele chamava, na época era chamado de água tofana, né? Tofana, mas na realidade hoje a água tofana é o arsênico. Estou desesperado, porque não foram para o báratro. Ele não conseguiu, não sabe ainda o que aconteceu com eles. Hei de arrastá-los até lá. Se me ausentar daqui, ele está pensando, se eu sair daqui para ver Esther, algo desagradável sucederá. Meus filhos são inexperientes. Sem mim não saberiam agir. Dize a minha Esther que venha cá. Então ele está ali, ele não quer sair, porque ele quer levar, arrastar Frei Delbrando e Frei João José lá para esse inferno, né? Terrível. Mas ele não consegue, ele não os acha mais. Então ele diz assim, eu não posso ir ver, porque se eu for, meus filhos não vão saber como manter esse sofrimento sobre eles. Calou-se exausto, como sucumbido por ansiedade depressora. Porque o mal cansa também, gente. O mal cansa, o mal deprime, o mal traz aquela exaustão. O bem não, o bem não. Mas o mal realmente suga, a prática do mal vai, né, desgastando as energias. Roberto, que ouvia em muito prudente silêncio, chamou a si a serenidade possível no caso para responder com inteligência. Agora é Roberto falando, que estava com a aparência também de um rabino. Creio muito justo as tuas ponderações, rabino, e concordo contigo. A lei de Moisés prescreve com efeito a retribuição das ofensas contra nós praticados pelos nossos inimigos. Está lá no Código Mosaico. Dente por dente, olho por olho. Lembra que Jesus disse assim:
Jesus diz assim, é mais ou menos assim, lembra o que foi dito, o que te foi dito, mas eu, porém, vos digo. Então, quem está estudando o Sermão do Monte, eu peguei aqui rapidinho, né? Jesus falava muito disso. Lembra-te do que foi dito a você. Eu, porém, vos digo. O que foi dito aos homens através do Código Mosaico? Dente por dente, olho por olho. E o que Jesus disse? Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Não é? Eu ia até. é, Jesus tem muito essa passagem, né? Quando ele fala, lembra-te do que te foi dito, mas eu, porém, vos digo. Mostrando. Ele diz aqui, né? Está no. É o capítulo 5, capítulo 6, né? Que é adultério. Capítulo 5, adultério e divórcio. Quem tem um livro igual ao meu, a página 83, ele diz aqui, ó. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Não, não, ele diz. É por isso que o reto juiz afirma. Também foi dito. Quer dizer, também foi dito para nós. E logo após complementa. Eu, porém, vos digo. Então, Moisés colocou a lei lá, do dente por dente, olho por olho. Mas Jesus disse o quê? Eu, porém, vos digo: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Mas aqui, o Roberto, ele não poderia dizer para o rabino que ele estava errado. Entendeu? Ele não podia chegar dizendo assim, não, o senhor está errado, porque o Rabone disse que a gente tem que oferecer a outra face. Ele não podia dizer isso. Então, o que o Roberto, de forma inteligente, fala? Creio, olha só, depois que o obsessor falou todas aquelas coisas horrorosas, ele diz, creio muito justas as tuas ponderações, Rabino. Ponderações a respeito de quê? De vingança. E concordo contigo. O outro já ficou assim, opa. E concordo contigo. A lei de Moisés prescreve com efeito a retribuição das ofensas contra nós praticadas pelos nossos inimigos. É a lei mosaica. Muito a teu pesar, porém, declaro-te que Esther não deseja medir-se, quer dizer, digladiar com estes réprobos. Né? Então, ele diz assim, eu concordo contigo. A lei de Moisés manda a gente fazer isso. Mas eu tenho que te dizer que, quase infelizmente, ele disse, Esther não quer brigar com eles. Por isso ele diz aqui, ó, muito a teu pesar, quer dizer, muito para você lamentar, infelizmente, porém declaro-te que Esther não deseja medir-se com estes réprobos. Você tem razão, mas a Esther não quer. Ela não quer buscar vingança. Ela não quer. Esqueceu-os completamente. Ela esqueceu dos ofensores completamente, porque é feliz. Não está prisioneira, nada sofre. Todavia, não virá aqui para vê-lo. Se queres vê-la e falar-lhe, terás de buscá-la onde se encontra. E aproveitarás a oportunidade para te entenderes com Rabone, de que venho falando, do qual é ela discípula. Ele não falou que é Jesus, o Nazareno que morreu na cruz, nada disso. Falou que a Esté tem um mestre, e que é o mesmo mestre que ele está ouvindo palavra e está seguindo. Mas não citou o nome de Jesus, porque ele, como judeu, se ele fala Jesus,
Ele dizia, opa, aquele que morreu na cruz, aqui é 1500, entendeu? Ele, claro, como rabino, ouviu falar em Jesus. E como nós sabemos, nenhum judeu tem Jesus como profeta. Judeu não é cristão. Quem tem Jesus como profeta são os muçulmanos, que têm um grande respeito por Jesus, um grande respeito por Maria de Nazaré. Eles consideram o muçulmano Maria de Nazaré a mulher mais pura que veio à Terra. Muçulmanos. E eles consideram Jesus um grande profeta. Tanto que quando eles falam o nome dele, Jesus, que Deus o tenha em seu paraíso. Maria, fala de Maria de Nazaré, ao longo depois do nome Jesus, eles fazem uma saudação. E Maria também. Consideram Maria a mulher mais pura. E Jesus um grande profeta. Os judeus não. Os muçulmanos não são cristãos. Mas eles têm um grande respeito por Jesus. Consideram um dos maiores, um dos maiores profetas que veio à Terra. Essa mesma consideração os judeus não têm. Então, se ele fala que é Jesus, ia ter um problema. Ia ter um problema. Então, olha como ele foi inteligente. Então, ele diz aqui, tu mais e mais me aguças as preocupações e a curiosidade. Aí foi o obsessor falando. Porque Roberto falou assim, da Esté e do mestre dela. Tu mais e mais me aguça as preocupações e a curiosidade. Mas estou indeciso. Esse teu Rabone, que ele nem desconfia que é Jesus, me reprochará, quer dizer, me condenará, vai me criticar pelos feitos que venho realizando em torno dos meus algozes? Muitos outros o têm feito. Ele está dizendo que ele já recebeu muitas críticas de outros, mandando-me perdoar-lhes. Então, ele já ouviu outros que mandaram ele perdoar os algozes, pois dizem que, com efeito, a lei e os profetas ensinam o amor aos semelhantes. Mas que têm eles com meus assuntos particulares? Aos semelhantes, sim, concordo. Perdoar os semelhantes. Principalmente semelhante judeu, né? Semelhante judeu. Perdoar os semelhantes, concordo. Concordo. Mas, e aos inimigos? Um inimigo será um semelhante nosso? Como poderia amar Frei Delbrando, João José, Fausto e Cosme de Mirandela, a Condessa Maria de Faro? Quem é, afinal, esse Rabone, teu amigo? Sem desejar valer-se de uma inverdade, aí é Roberto, o doutor Bezerra Menezes falando, sem desejar valer-se de uma inverdade, mesmo quando ela poderia passar como beneficente, mas também não poder expor a verdade em toda a sua clareza, revelando a pessoa de Jesus Cristo, que era a quem se referia, respondeu com segurança o meu assistente. Então, ele não podia revelar para ele que era Jesus. É um dos nossos, porque Jesus era judeu. Jesus era judeu. Então, ele não está mentindo. É um dos nossos. É verdade, é um dos nossos. Como tu, como eu, como teus filhos, foi igualmente perseguido, vilipendiado, supliciado pela casta sacerdotal. Não, ele não te deteria nas ações que preferires praticar, pois concede-nos liberdade de ação, livre-arbítrio. Deseja, sim, que renunciemos ao mal por amor à virtude. Mas quer que façamos por nossa livre e espontânea vontade, sem quaisquer coações. Então, ele falou: ó, o meu mestre não quer obrigar você a renunciar à sua vingança. Não, de jeito nenhum. Ele sabe que você tem livre-arbítrio. Ele quer que você faça uma reflexão.
e que você mesmo decida, por livre e espontânea vontade, mudar de opinião. Né? Deixou ele à vontade. Aí ele diz aqui: vem sem temor, e a fim de que nenhuma normalidade advenha, contrariando-te, deixaremos aqui alguns amigos, os milicianos árabes, que era aquele outro companheiro, lembra? De outro trabalhador de Bezerra. De ronda esta casa, são também teus amigos, desejam ser úteis a ti e aos teus filhos. Então ele diz assim: ó, você pode vir comigo, não se preocupa, não, que essas pessoas que te torturaram não vão desaparecer, não, que a gente vai deixar gente aqui para vigiar eles. Já que teus filhos são inexperientes, a gente vai deixar o pessoal aqui tomando conta para eles não fugirem. Inteligência de Roberto. O chefe dos ofensores aqueceu, quer dizer, concordou. Talvez premido por uma vontade superior interessada em conceder-lhe ensejos para a emenda de princípios. E certamente vencido pelo desejo de rever Esté, sua sobrinha, igualmente supliciada e morta pelo Tribunal da Inquisição, a qual, no entanto, jamais pudera reencontrar, desde 4 séculos, uma vez que ela, Esther, soubera, desde muito, acolher-se sob a inspiração do bem e do amor, perdoando aqueles que a haviam torturado no passado e, portanto, afinando-se com a luz. Né? Então, olha como começa esse último parágrafo. Olha que coisa interessante. Quando eu falei antes que o mal cansa, o chefe dos ofensores aceitou o convite de Roberto. Talvez premido, quer dizer, talvez levado por uma vontade superior, interessada em conceder-lhe ensejos, quer dizer, oportunidades para a emenda de princípios. Então, ele aceitou talvez porque alguém do plano espiritual o inspirou, o envolveu para que ele aceitasse o convite. Porque aquele convite seria uma oportunidade de renovação. Mas aqui ele bota uma outra coisa. E certamente vencido pelo desejo de rever Esther, sua sobrinha. Então, alguém, ele diz aqui, né? Talvez premido por uma vontade superior, interessada em conceder a ele ensejo, oportunidade para a emenda de princípios. Logicamente, os amigos espirituais dele, porque ele tinha amigo espiritual, né, gente? Então, os amigos espirituais talvez estivessem influenciando a ele para que ele aceitasse o convite, porque aquele convite era uma oportunidade de renovação. E ele também estava desejoso de ver a sobrinha, que ele tanto amava. Então, juntou uma coisa com a outra, a ajuda da espiritualidade, o amor dele pela sobrinha. Lembra do Evangelho que diz assim, que por mais terrível que seja o espírito, por mais ódio que ele tem, sempre tem alguma coisa que ele ama muito. O Evangelho não traz isso? No caso, a sobrinha, ele amava muito os filhos, e a sobrinha. Os filhos estavam perto dele, mas a sobrinha não. Então, o amor pela sobrinha contribuiu, somou junto com a ajuda dos espíritos, para que ele aceitasse ir lá ver a sobrinha, né? Então, ele vai, né, encontrá-la. E o Roberto, ela não vem, porque ela estava numa outra faixa vibratória. Ela, desde muito cedo, ela perdoou. Ela não se deixou envolver. E aí ela ficou separada deles. Ela não tinha condições de ficar junto deles, porque o padrão vibratório dela era superior deles. Então, né, agora ela teve a oportunidade de pedir ajuda para eles. E doutor Bezerra vai ajudá-los. Né? Lindo esse capítulo, muito duro, né? Mas de grandes ensinamentos. Né? Então, gente, semana que vem, dia 6, né? Nós vamos começar o capítulo 9. Aí começa de novo, primeiro parágrafo, segundo parágrafo,
6/10/25. Capítulo 9, seguindo ordens recebidas, o operoso e paciente Roberto, ordens de quem? De doutor Bezerra de Menezes, tá? Sempre lembrando disso. Quem está no comando desse trabalho é doutor Bezerra de Menezes. E às vezes a gente vai falando tanto de Roberto, 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 esquece que é o doutor Bezerra que está comandando esse trabalho belíssimo, né? Que tem somente o espírito de escola pode verdadeiramente realizar, né? Só um espírito grandioso, assim como o doutor Bezerra. Então, gente, nós vamos encerrando aqui esse nosso estudo de hoje. Lembrando que daqui a pouco, né, às 6h30, nós teremos aqui a nossa companheira Daniela Frei, aqui de Petrópolis mesmo. Ela vai fazer a palestra, e o tema é: por que é tão difícil falar sobre suicídio, né? Eu não vou nem sair, vou ficar por aqui mesmo e vamos ver Ah, se... já divulguei bastante. Ah, maravilha, obrigada, amiga. O tema é muito importante mesmo. Vamos agradecer aqui, né? Eu vou pedir, Carmen, não. Cris, você que falou aí, eu vou escolher. Faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Sim, Glória obrigada. a Deus. Agradecemos a espiritualidade amiga que conduz esse estudo, a espiritualidade desta casa tão querida que recebe a todos nós e que possamos sempre estar aberto para novos conhecimentos, que possamos estar preparados para os próximos atividades, que é a palestra, sempre abertos os nossos ouvidos, nossos olhos e os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga. Gente, vamos dar uma paradinha aí, 10 minutinhos para beber uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta para a nossa última palestra do nosso painel espírita Todos pela Vida, né? Tratando de um assunto tão importante como esse. Daqui a pouco a gente se vê. Um beijo aí no coração de todos. Todos estão convidados aí para participar do nosso estudo, esse estudo tão edificante, né? Graças a Deus. Vamos lá dar uma paradinha aí. Daqui a pouco. Carmen, faz a leitura e prepare a prece. Ah, ó. Vamos lá.